Meus irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, novamente aqui no canal para meditar um pouco na Palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção, aprender um pouco mais do Senhor pela ação do Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento. O texto de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso número 1, que nos diz: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Ó Deus, fala-nos por Tua palavra, ilumina o nosso entendimento, Senhor. Fala aos nossos corações. Porque o que precisamos, Senhor, é dessa divina semente, atuando em nossa alma. A Tua palavra. Porque a Tua palavra é vida. Fala-nos ao coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, texto por demais conhecido, a cura do coxo junto ao tanque de Betesda. Algumas coisas eu gostaria de pensar com você nesse momento, nessa ocasião, a respeito desta cura, a respeito deste milagre operado pelo nosso Senhor Jesus. Alguns detalhes que são importantes. E esses detalhes, eles estão a partir do verso de número 6. É para ele que eu gostaria que você voltasse a sua atenção nesse momento. No verso número 6, a Bíblia diz que Jesus vendo deitado. Ou seja, Jesus vê aquele homem deitado. Aquele homem que há 38 anos estava naquela situação, que por diversas vezes já tinha ido ali àquele tanque na esperança de que em algum momento pudesse ser curado pelo mover daquelas águas, pelo anjo que ia ali e agitava aquelas águas. 38 anos. Jesus passa por aquele lugar e ele contempla aquele homem. Ele vê aquele homem. Ele enxerga aquele homem. E isso me chama a atenção para o fato de que a iniciativa de nossa cura, de nossa restauração, de nossa vitória, ela sempre parte de Deus. Ela é uma iniciativa que vem de Deus. A Bíblia não diz que o homem olhou para Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem. Foi Jesus que viu aquele homem. Foi Jesus que fitou os olhos naquele homem. E isso enche o meu coração de alegria, na medida de que eu sei que ainda hoje Jesus é o mesmo e Ele é o Deus que continua olhando por nós. Ele é o Deus que está com os olhos atentos a cada instante, a cada fração de segundo na nossa vida. Jesus nos enxerga, Jesus nos contempla. Assim como Ele contemplou aquele homem que há 38 anos sofria com aquela situação, o homem que talvez, por certo, já estava perdendo as esperanças de ser curado, visto que há muito tempo tentava descer as águas e não conseguia. Jesus é o mesmo hoje, que também nos enxerga, que enxerga as nossas necessidades, que enxerga as nossas dificuldades, que enxerga muitas vezes a nossa desesperança, que enxerga a nossa tristeza, que enxerga as nossas limitações. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, é o Deus que enxerga. Nesse momento que vivemos, Jesus não está com os seus olhos tampados, com uma venda nos olhos,
fazendo de conta de que nada está acontecendo. Ele contempla. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre a terra e eles estão sobre nós. Jesus nos enxerga. E o texto continua dizendo que, e sabendo que estava assim há muito tempo. A Bíblia diz que Jesus sabia da situação daquele homem. Jesus sabia há quanto tempo ele já sofria, 38 anos. Jesus já sabia das tentativas frustradas em descer as águas. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia de todos os detalhes da vida daquele homem. Talvez você possa pensar consigo mesmo. Talvez Jesus tenha tido essa informação de segunda mão. Alguém tenha falado para ele. Sim, é possível. Mas a Bíblia não nos declara isso. A Bíblia não nos dá essa informação. Mas também é bem provável que pelo Espírito Santo, já que Jesus era cheio do Espírito Santo, tenha sido revelada a ele a situação daquele homem. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, sem pestanejar, que Jesus é o mesmo. O mesmo que conheceu os detalhes da vida daquele homem, e Jesus é o mesmo hoje, Deus onisciente, que conhece todas as coisas, e que conhece cada detalhe da minha história, da sua história, das nossas vidas. Jesus não é apenas aquele que nos enxerga, como que de supetão, por um instante, por um momento, que nos enxerga em apenas um lapso temporal. Jesus é aquele que nos enxerga em todo o tempo, em todos os momentos. Jesus conhece todos os detalhes da nossa vida, todos os que já se passaram, todos que estão acontecendo no tempo presente e todos que se desenrolarão no futuro, até o último instante da nossa vida aqui, e não apenas até o último instante da nossa vida aqui, como em toda a eternidade. Jesus sabe o que vai nos ocorrer daqui a 1 bilhão de anos na eternidade. Porque Jesus conhece. A Bíblia diz sabendo. Jesus sabe de tudo. Ele tem toda a ciência. Ele tem todo o conhecimento. E isso, novamente, é uma verdade que deve acender o nosso coração de esperança. Porque Jesus é o Deus que enxerga e é o Deus que conhece. Ele nos enxerga e nos conhece. Sabe onde nós estamos e conhece a nossa situação. E aí, ao nos enxergar, ao nos conhecer, Ele faz aquilo que Deus não tinha necessidade nenhuma de fazer, obrigação nenhuma de fazer. Movido por compaixão, Ele se aproxima de nós. Ele vem ao nosso encontro. Jesus sempre vem ao nosso encontro. É Ele quem sempre dá o primeiro passo. É Ele quem toma a iniciativa. E Ele foi ao encontro daquele homem. E eu quero dizer que Ele continua vindo ao nosso encontro. Ainda hoje, nestes dias, Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E Ele foi ao encontro daquele homem que há 38 anos sofria. Jesus conhece o tempo do nosso sofrimento. Jesus conhece a duração das nossas angústias. E Jesus sabe o tempo certo para estancá-las, como fez na vida daquele homem. E ao se aproximar daquele homem, Jesus faz uma pergunta. Queres ser curado? A pergunta de Jesus parece de uma obviedade tamanha. Tudo que aquele homem queria era ser curado. Ora, ali ele estava naquele tanque nesta condição, nesta busca, na cura. Talvez aquele homem, se ele fosse um pouco intolerante, ele poderia até ter ironizado a respeito da pergunta de Jesus. Olha, eu estou aqui de brincadeira, Senhor. Eu estou aqui para curar e você ainda me pergunta se eu quero ser curado. Mas eu quero dizer aos irmãos que se tem uma coisa que Jesus não faz, são perguntas óbvias. Jesus é dono de toda a ciência, querido, todo conhecimento. Jesus não perde tempo com perguntas óbvias. Se Jesus perguntou, é porque ele tinha um propósito. Pode ter certeza disso. Queres ser curado? E a gente percebe o propósito da pergunta de Jesus na resposta daquele homem. Olha o que aquele homem responde. Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outros antes de mim.
Se no primeiro momento a pergunta de Jesus pode parecer óbvia, a resposta daquele homem não foi nada óbvia. Porque a resposta óbvia seria sim, quero ser curado. Mas ele não responde. E é por isso que Jesus perguntou. Entendo eu que foi por isso que Jesus perguntou. Aquele homem, ele demonstra com a sua resposta onde estava a direção de sua fé. Quando ele responde a Jesus, quando Jesus pergunta, quer ser curado, ele aponta para onde estava a sua fé. E onde estava a fé daquele homem? Nas águas agitadas pelo anjo daquele tanque. Aquele homem, ao responder a Jesus, ele declara claramente que ele não sabe com quem ele está falando. Que ele não conhece ainda Jesus. Porque se tivesse conhecido, não teria apontado a sua fé para as águas do tanque. Quando Jesus pergunta, queres ser curado? Ele pergunta para que a fé daquele homem ficasse evidenciada, a direção da fé. E aquele homem estava direcionando a sua fé para o lugar errado, para uma circunstância, para uma situação. E o que me chama muito a atenção, queridos, é que eu não vejo uma censura de Jesus à resposta daquele homem. Jesus poderia ter censurado aquele homem. Homem, você não sabe quem fala contigo? Homem, você não reconhece que eu tenho poder? Jesus poderia ter feito isso, mas não fez. Jesus não o censura. E Jesus apenas diz, levanta-te, toma o teu leito, anda. Queridos, o que eu aprendo? E eu não tenho dúvida nenhuma, porque a Bíblia nos declara em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. De que a cada dia nós precisamos crescer e evoluir na fé. Mas o que eu aprendo é que a graça de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão abundante sobre nós, que mesmo quando nós damos a Jesus as respostas erradas, mesmo quando a nossa fé não é suficiente, quando a nossa fé é pequena, quando a nossa fé é insignificante, ainda assim Jesus nos abençoa. Aquele homem, não sabendo que Jesus era a solução do seu problema, tendo a sua fé na direção errada, recebeu de Jesus a bênção de sua cura. Porque Jesus é compassivo. Jesus tem compaixão de nós. Jesus teve compaixão daquele homem. A graça de Deus nos alcança. O Senhor não nos esmaga. Ele reconhece nossas fraquezas, nossas limitações, sabe que somos pó. Aliás, eu gosto muito da expressão que a minha sogra usa sempre quando ora. Ela diz, Senhor, tu sabes que somos apenas um pó passageiro. E essa é uma pura verdade. Jesus sabe que nós somos esse pó passageiro. Por isso não nos esmaga. Por isso não nos censura quando fraquejamos, quando a nossa fé dá sinais de fragilidade, ou até mesmo quando ela praticamente não existe. E Ele, com sua compaixão, nos toca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o poder de Deus é tão grande que até mesmo quando não há fé, Jesus, por sua graça e misericórdia, vem ao nosso encontro e nos restaura. Que esta palavra fique no teu coração sabendo de que para Deus não há impossíveis. Continuemos crendo, na certeza de que Deus tem o controle. Mas mesmo quando esta fé não estiver tão revitalizada, tão revigorada, Jesus não nos abandona, porque Ele é o Deus de todo amor e graça. Toma o teu leito e anda. Continue a tua vida. Toque ela para frente. Eu ainda tenho propósito, segundo o Senhor. É isso que o Senhor está nos dizendo. Eu ainda tenho propósito. Deus te abençoe, em nome de Jesus.